Irmãos, um bom dia para vocês que vão me assistir nessa sexta-feira. O evangelho dessa sexta está em São Mateus, capítulo 22, versículos do 34 ao 40. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio, os saduceus reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez-lhes esta pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho dessa nossa sexta-feira, Deus vem nos ensinar a amar o Senhor de todo o seu coração. É isso que hoje, neste evangelho dessa sexta-feira, Deus ele vem aqui nos deixar claro. Ele vem aqui nos ensinar qual é o primeiro e o maior de todos os mandamentos e qual é o seu significado e a tua importância. No evangelho aqui de hoje, Deus ele nos fala e nos conta qual é o maior mandamento e qual é a importância. Os fariseus estavam ali para querendo pôr sempre Jesus à prova, os mestres da lei. E, no entanto, chega Jesus e pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus logo fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E Jesus Cristo acrescenta: e o segundo é semelhante a esse, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu amigo e minha amiga, Jesus Cristo hoje nos deixa bem claro. Lá na primeira leitura de hoje, Deus lá nos ensina que ele logo leva um discípulo lá, ele mostra lá ele leva esse discípulo lá em um monte de ossos ressequidos, ou seja, de cadáveres mortos. E ali Jesus Cristo, o Senhor Deus, pede para aquele discípulo que levou ele lá. Jesus levou esse discípulo lá onde estava esse monte de cadáveres mortos. Então Jesus Cristo pede para aquele discípulo, para ele profetizar sobre aqueles cadáveres, que por meio da profecia Deus ia restituir a vida. E foi isso que aconteceu quando o discípulo fez o que Jesus Cristo falou, profetizou, os cadáveres começou a reconstituir, a voltar como era. Do mesmo modo, Jesus Cristo pede ao discípulo: profetiza sobre o Espírito Santo. Quando o discípulo profetiza, eles começam, o Espírito Santo volta a eles, ou seja, eles começam a voltar a ter a vida. Aqui mostra o verdadeiro amor. Jesus Cristo, ele mostra o amor ali, vendo aqueles cadáveres ali, Jesus Cristo dá a vida. Do mesmo modo aqui na primeira leitura, no Evangelho, Deus então nos ensina o teu amor. Jesus Cristo, ele vê a gente que nem esses cadáveres ali mortos, sofrendo na mão do pecado, sofrendo na mão do mundo, vendo ali umas almas que estão precisando de espírito, não um espírito de sobrevivência, assim, não, um Espírito Santo. Jesus vê que a gente é como se fosse cadáveres mortos precisando de um verdadeiro Espírito Santo. Então Jesus Cristo aqui nos mostra o primeiro e o maior todo mandamento é o quê? É amar a Deus de todo o teu coração, é amar a Deus. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, aprender a amar a Deus do fundo do nosso coração, porque Jesus Cristo é o verdadeiro amor. Deus, ele nos ama, está sempre ao nosso lado, ele quer sempre o nosso bem, ele quer sempre o melhor para nós. E se eu quero verdadeiramente viver a minha fé cristã, se eu quero verdadeiramente encontrar com Deus, eu preciso que amar a Ele sobre todas as coisas.
Não adianta eu querer dizer que sou cristão, ou eu dizer que amo a Deus, mas sendo que eu não amo do fundo do meu coração. Ou então sendo que eu fico colocando famílias ou pessoas à frente de Deus. Um verdadeiro amor a Deus é esse. É aquele que dá a tua vida por Jesus. É aquele que escuta Jesus. É aquele que está em união íntima com o Senhor. Então, meu amado irmão, igual o Evangelho de hoje, Deus fala, amar o Senhor de todo o seu coração. Um verdadeiro amor a Deus é aquele de todo o coração, é aquele que dá a tua vida sempre por Jesus. É aquele que está disposto a seguir a palavra de Deus, não importa a sua dificuldade. É aquele que está disposto a viver em cima dos mandamentos de Deus. É aquele que está sempre disposto a ajudar o teu próximo. É aquele que está disposto a ser a imagem e semelhança de Cristo. Esse é amar a Deus. É aquele que dá a sua vida por Ele. É aquele que não troca Deus por nada. E Jesus Cristo, no segundo tópico, ele nos finaliza falando para os fariseus, o segundo é semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus Cristo termina nesse segundo tópico com a chave de ouro falando, isso consiste a lei e os profetas. Se você quer seguir a lei, você precisa que seguir essa lei, que é a lei de Jesus. Os mestres da lei, eles queriam seguir a lei da palavra de Deus, queriam viver a palavra de Deus, não em cima da lei de Deus, mas era em cima da lei do mundo. E não, Jesus Cristo nos ensina que a lei, viver a lei, é a lei do Senhor e não a lei do mundo, é viver a lei de Deus. Então por isso Deus fala, nisso consiste a lei deles, a verdadeira lei que eles precisam seguir não é a lei do mundo, mas é a lei de Deus. Consiste a lei e os profetas. Se você quer ser um bom profeta, você precisa que viver o amor de Deus, você precisa que viver a lei do Senhor. Não adianta você querer seguir o amor de Deus, mas sim que você quer seguir a lei do mundo. Você precisa que seguir a lei do Senhor. Você precisa ser um bom profeta, mas um profeta do Senhor. Se você quiser ser um bom profeta, então, meu amigo e minha amiga, esse é verdadeiramente o amor a Cristo. Se você quer ser um bom profeta, você precisa que amar a Deus acima de tudo. Por Deus como centro da tua vida, o centro da tua casa. Sempre ao levantar, tirar um tempo a sós com Deus. Sempre ouvir o que Deus tem para te dizer por meio da palavra. Mas não só ouvir, é preciso que escutar e praticar. Uma fé sem obras é uma fé morta. E uma obra sem fé também é uma obra morta. Os dois precisam andar juntos, fé e obra. Então, amar o Senhor de todo o teu coração é isso. É aquele que dá a sua vida por Jesus. É aquele que ama o teu próximo como está amando a Cristo. É aquele que que obedece o que Deus ensina do fundo do coração. E é aquele que quer ser verdadeiramente um profeta, também é preciso fazer o quê? Amar o Senhor de todo o coração. Então, que neste dia nós possamos viver verdadeiramente esse amor a Cristo. Deus, Ele nos ama, que Ele nos deu a vida passando por uma morte de cruz. Então, como eu faço para eu retribuir o meu amor a Cristo, também eu dando a minha vida para Cristo. Vivendo o que Deus me ensina, obedecendo a Cristo, obedecendo a Ele, seguindo os passos de Jesus Cristo e sendo essa imagem e semelhança de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aqui no deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus e um bom dia para vocês que vão me assistir nessa sexta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.